Bom, rapaziada, estamos aí no clima do Círio, né? Véspera de Círio, mas também estamos no clima do Repá. Depois do Círio, da maior procissão religiosa do mundo, a gente também vai acompanhar o clássico mais jogado do mundo, o Repá. Tem muita gente tentando desmerecer esse clássico, né? Muita gente, o Repá não é nada, o Repá é um clássico qualquer, de uma rivalidade que nem tem importância. Meu parceiro, quem fala isso não conhece futebol, nunca assistiu o Repá e nunca acompanhou o clima para esse jogo. O Repá é o único clássico no mundo onde um time que vem de 3 vitórias seguidas está a 2 pontos do G4, faz uma campanha sólida, ele respeita ao máximo, um time que está na zona de rebaixamento e que passou praticamente o campeonato todo lá. Isso é o desenho do Repá que a gente vai ter na terça-feira, né? O Clube do Remo fez uma campanha tranquila, uma campanha sólida. Em nenhum momento flertou com zona de rebaixamento, nada disso. Talvez o momento mais crítico foi quando o treineiro foi demitido, que a gente estava numa 12ª posição, mas aí chegou o Guto Ferreira, engatou 3 vitórias seguidas e manteve o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, tá, gente? Matematicamente nós estamos mantidos na Série B do ano que vem. Nunca na história, e não vai ser nessa, que um clube foi rebaixado com 48 pontos. E para o Remo perder os próximos 7 jogos, é muito improvável, né? É muito improvável. Agora, os olhos do clube do Remo, o planejamento do Remo é olhando o acesso. Nós sabemos que o jogo de terça-feira vai ser muito complicado. E eu vou falar para vocês o porquê. Primeiro, tem muita gente falando, Mucura fez jogo ali dado para os demais times, né? A Mucura fez corpo mole. Não. Eu assisti Mucura e Cuiabá e assisti Mucura e Botafogo. Aliás, aquela tortura, né? Aquilo não foi um jogo, foi uma tortura. E eu posso te garantir uma coisa: a Mucura não fez corpo mole nesses 2 jogos. É porque o time é ruim, gente. O time é ruim. É ruim. A Mucura pode ganhar do Remo na terça-feira? Claro que pode. Não podemos descartar essa possibilidade. Mas a lógica, o que vem jogando, principalmente o que vem entregando, o clube do Remo tem que vencer o jogo, pô. Tem que vencer o jogo. Porque o time da Mucura vai cair para a Série C. Isso aí é fato. Isso aí já é fato. Eles mesmos já jogaram a toalha. Todos já jogaram a toalha. Torcida, jogadores, técnico. Todo mundo jogou a toalha. Só que tem um detalhe. O campeonato deles acaba agora, na terça-feira. Acaba agora. Com uma derrota ou com uma vitória contra o clube do Remo. Acaba agora. Pode ter certeza disso. Se eles ganharem do Remo, vão cair, mas vão cair com a velha e boa soberba deles de sempre. Nós não perdemos pro Remo. Nós ganhamos 2 jogos do Remo. Vamos ter a pachorra, que eu fico pensando, mano, na falta de vergonha, assim, no constrangimento que é o Bicolor chamar o remista de freguês, cara. Deve ser um constrangimento. Fala a verdade, Bicolor. Fala a verdade. Vocês que não saem daqui, os mucurentos que não saem daqui. Não é constrangedor vocês chegarem e falar que são pais do Remo, que o Remo é freguês de vocês? Não é constrangedor isso? Que pra mim seria, mano. Eu olhar o retrospecto, olhar todos os confrontos diretos em tudo, até no Campeonato Paraense que vocês falam que tem mais títulos, que não sei o quê, que é o maior. Se eu pegar o confronto direto Mucura e Remo, o Remo leva uma vantagem absurda em termos de títulos. Então não tem esse papo de que a Mucura é pai do Remo. A não ser que ela ultrapasse o empate, né? Lembrando, o rival do Remo nesse clássico é o empate. A Mucura tem mais empates contra o Remo do que vitórias. O Remo, isso quer dizer o quê? É simples. O Remo saiu mais vezes de campo sem perder para a Mucura do que a Mucura para o Remo. Então, meu amigo, é óbvio, né? É óbvio que é um clássico que mexe muito com os times. O Guto Ferreira mandou um recado. Eu não sei se vocês entenderam, porque a gente estava muito eufórico, né? Referente ao o jogo em si, a tudo que tava ali, aquela atmosfera maravilhosa que foi da quinta-feira. Mas o Guto Ferreira falou: os guerreiros têm que ir para a guerra. É isso aí, meu amigo. A maneira de como o senhor Marcos Braz, junto com o treineiro Antônio Oliveira, não deram a importância para o clássico, também culminou numa derrota pra gente. Também culminou. Vocês lembram?
Vocês lembram? A gente estava sem técnico, a gente contratou um técnico que treinou o nosso time em 3 dias. O Antônio Oliveira não conseguiu fazer o Remo treinar em 3 meses. 3 meses. 2 meses. Ele não conseguiu fazer o Remo jogar. Ele ia fazer o Remo jogar em 3 dias. E é óbvio que o resultado de todo aquele descaso ali com o clássico do tamanho que é, da importância que é para todos nós. O Repá, ele é tão importante para o Mucurento quanto é importante para nós remistas. Não tenha dúvidas disso. Mas a diretoria do Remo, o senhor Marcos Braz, o senhor Antônio Oliveira, não deram a importância que era para ter dado. Agora, o Guto Ferreira chegou e falou: vamos trabalhar para encarar o jogo como uma guerra. Jogar inteligentemente, do mesmo jeito que jogou contra o Atlético. Jogar de maneira inteligente. O adversário pode estar fragilizado, pode ser mais fraco que o Atlético, é fato. Porém, eles vão acreditar no fator clássico e vão tentar vencer o Remo. Vão tentar cair para a Série C falando: olha, nós atrapalhamos o Remo não subiu porque nós vencemos eles. É isso que está em jogo para eles. É isso. Para a gente não. Para a gente está em jogo ainda manter vivo o nosso sonho, mais aceso ainda. Porque se o Remo ganha esse clássico aí na terça-feira, as chances do Remo, as probabilidades do Remo conseguir o acesso, elas aumentam. E, sem dúvida nenhuma, a confiança do Remo vai lá em cima. Já está um pouco elevada depois da vitória em cima do Atlético. Mas ganhando um Repá, mesmo a Mucura estando na lanterna da competição, é claro que a confiança dos jogadores vai se elevar mais ainda. Teremos um Atlético em casa, depois um confronto direto contra o Cuiabá, depois um outro confronto direto contra a Chapecoense. Gente, o Remo pega 3 confrontos diretos seguidos depois desses 2 jogos. O Remo enfrenta o Cuiabá, a Chapecoense e o Novo Horizontino. 2 desses 3 confrontos é fora de casa. Então é suficientemente e indispensável a vitória nesses 2 próximos jogos jogando em Belém, né? Porque aí a gente joga um pouco mais tranquilo contra esses times. Claro que é a mesma pressão da vitória, mas um pouco mais tranquilo. Sobre o nosso rival, né, gente? A gente vai falar muito ainda do rival aqui durante essa semana, né? O nosso rival, nosso pequeno rival, né? Eles vivem uma crise interminável. É o Fred Carvalho dando porrada por trás de porrada, né? Fechando o cerco lá para os, abre aspas, aproveitadores da Curuzu, né? Que muitos torcedores da Mucura propriamente falam isso. Só que eu tenho uma coisa para falar aqui. Para esses torcedores da Mucura que começaram a torcer para a Mucura há 5 anos atrás, não sabem o que a Mucura é de verdade, não fazem a mínima ideia do que é a Mucura. Essa família que está aí, a família Corceiro, junto com a família Aguilera, são responsáveis financeiramente da Mucura não ter ido para o precipício como o Remo foi. Eles colocaram grana lá na Mucura. E não sou eu que estou falando. Só pegar, os próprios mucurentos se orgulhavam disso. Olha, nós temos o Roger Aguilera, nós temos a família Aguilera, que é podre de rica, que é dona da Big Ben, das farmácias Big Ben. Eles financiam o Bicola. Eles financiam. Nós temos a marca Lobo, nós temos hotel. Vocês acham que eu esqueci? Eu não esqueci não, parceiro. Eu não vivo esse clássico há 3 anos, há 4 anos. Eu vivo esse clássico, meu amigo, desde quando eu tinha 7 anos de idade. E desde essa época a gente dava porrada em vocês. Mesmo com o Roger Aguilera, mesmo com esses caras aí. Então, assim, é cuspir no prato que comeu, pô. Literalmente. Literalmente. Tá certo, né? Se o Fred Carvalho entende, né? Ele é um torcedor também. Apesar dele conhecer muita coisa ali dentro, ele é um torcedor também. Se ele entende que tem que sair cobrando esses caras porque eles tiveram muitas irresponsabilidades, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Há um clima muito, mas muito hostil internamente na Mucura, que claro, né, vencendo um clássico vai amenizar um pouco mais isso, ou não, né? Ou não, perder o clássico, aí piora de vez, mais ainda, né? Mas, sinceramente, gente, o futebol da Mucura nessa temporada já acabou. Independente de se ganhar do Remo ou não, já acabou. E detalhe, eles podem jogar o clássico sem os 2 melhores jogadores deles. A gente vai falar muito ainda sobre isso. Mas eles podem jogar sem o Garcês, que pra mim é o melhor jogador disparado desse elenco deles. E pode jogar sem o Diogo Oliveira, que foi o autor do gol da vitória deles no primeiro clássico. Ele faz aquele gol lá, naquela partida terrível do Remo, tenebrosa do Remo,
né, e que a gente perde o primeiro clássico. É gol do Diogo Oliveira, centroavante deles. Então, são dois jogadores que sim, deram pontos, deram gols importantes para Mucura durante essa caminhada aí. Então, provavelmente também farão falta. E um detalhe, vocês lembram que a Mucura conseguiu uma sequência de vitórias na série B, que até condicionou eles a sonhar e até ultrapassar o Remo na tabela? Ai, meu pai do céu, cara. Pois é, cara. Essa sequência deles veio justamente numa sequência parecida dessa do Remo, dentro de casa. Eles ganharam o Botafogo, em Belém, o mando deles. Depois venceram o Remo, né, jogando no mando do Remo. E venceram a Ferroviária no mando deles. E ainda venceram o Coritiba logo em seguida, se eu não estou enganado, né? Eu não sei se eles empataram depois, eu não lembro. Eu não lembro bem da tabela da Mucura, mas eles venceram o Coritiba bem perto desses jogos aí. E é claro, né, que eles aproveitaram a sequência de jogos em Belém. A gente tem que aproveitar também. É a nossa chance de chegar próximo dos times que estão brigando pelo acesso. Mas deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.